internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 4 de novembro. Hoje daremos destaque às ações que ainda não foram realizadas em Petrópolis e também a ações sociais. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que as manifestações não ocupem as rodovias e que sejam feitas pacificamente. No estado do Rio de Janeiro, apenas um ponto permanece com manifestantes, mas não interfere no trânsito. A Anatel criou um novo código para identificar a ligação de cobranças de empresas de telemarketing. E um levantamento da USP apontou que 12% da população adulta se considerou a LGBT. No Brasil, esse número corresponde a 19 milhões de pessoas. Notícia e informação na busca por ações voltadas à população petropolitana. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Nós começamos essa edição falando do 5º dia de manifestações pelo país. Lógico que com menos reverberações. Na noite da última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo pelas suas redes sociais pedindo a desobstrução das rodovias em todo o país. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, tão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos, e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia.
Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Aí foram alguns pontos que o presidente Jair Bolsonaro comentou. Vamos aos pontos em que há manifestações. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 63 da BR-101, cerca de 100 manifestantes estão a 50 metros da rodovia realizando os protestos. No entanto, não há interdição nesses trechos. A gente lembra que essa informação da Polícia Rodoviária Federal, ela é em relação às rodovias do estado do Rio de Janeiro, né, que cortam o Rio de Janeiro. Em outros estados ainda há alguns pontos, há algumas manifestações e é claro que durante a programação você acompanha todas essas interdições e movimentações que estão sendo realizadas pelo país. Mudando de assunto, a Anatel criou mais um código para a identificação de empresas de telemarketing no momento da ligação. Então, assim, por exemplo, esse tema sobre o telemarketing, ele é muito importante. Inclusive, essa medida já não é a primeira a ser adotada pela Anatel. Já foi criado o 0303, agora foi criado o 0304, mais uma medida para, de alguma forma, amenizar esses números nessas ligações por telemarketing. Vale lembrar que as medidas em relação a telemarketing, por exemplo, devem ser realizadas no momento, ou seja, apenas no horário comercial. As pessoas, inclusive, podem fazer denúncias procurando seus canais de comunicação, inclusive da própria Anatel, sobre essas ligações. A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, adotará também um código não geográfico para a identificação de ligações de cobrança. A decisão foi tomada pelo Conselho Diretor da agência durante uma reunião na tarde de quinta-feira, quando foi aprovada a designação do código não geográfico 0304 para atividades de cobrança, nos moldes do que já é feito para o código 0303. Entre as justificativas apresentadas pelo conselheiro Emanuel Campelo, está a de que a atividade de cobrança é ofensora em igual ou maior peso que a atividade de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. Para começar a vigorar, é necessária a publicação de ato da Anatel, que deve ser feito nos próximos dias. É mais uma medida, então, adotada pela Anatel. Em nota, inclusive, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, ou seja, o governo federal, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações. Como a gente comentou, inclusive, existem sites e a Anatel também, no site da Anatel também é possível realizar essas denúncias de telemarketing abusivo, esse que já foi, inclusive, pauta e tema aqui no Correio Petropolitano Debate. Mudando de assunto, um levantamento realizado pela Universidade Estadual Paulista e a Universidade de São Paulo realizaram um levantamento que apontou que 12% da população brasileira se considera LGBT. Esse percentual corresponde a 19 milhões de pessoas. A pesquisa mapeou a diversidade sexual e de gênero no país a partir de uma amostra representativa da população brasileira, similar ao que é feito nas pesquisas eleitorais. Foram entrevistadas 6 mil pessoas maiores de 18 anos em 129 cidades nas 5 regiões do Brasil. Os questionários foram aplicados pelo Instituto Datafolha entre novembro e dezembro de 2018. Vamos mudar ainda de assunto porque as regras que tratam da instalação e o uso de películas automotivas, também conhecidos como insufilme, que colocam no vidro do carro, mudaram recentemente. A principal mudança envolvendo as películas é a proibição de bolhas na área crítica de visão do condutor ou nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, ou seja, no para-brisa e também nos vidros laterais dianteiros, por conta ali, lógico, do retrovisor.
O item é considerado um acessório de segurança por conta da sua proteção contra furtos e roubos, por diminuírem a visibilidade da parte de dentro do veículo. As películas evitam que os ladrões consigam identificar algum objeto de valor dentro do carro. Além disso, agem como proteção aos raios nocivos do sol, com modelos que chegam a bloquear até 99% das emissões de raios UV7. Mas desobedecer às regras de uso é infração grave, que resulta em multa de R$ 195,23, mais 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo para regularização. Todas as novas regras envolvendo o Insulfilme integram a resolução do CONTRAN número 960 de 2022. A principal mudança está relacionada à presença de bolhas na área crítica de visão do condutor ou nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. A outra alteração está relacionada à transmitância luminosa mínima desses vidros, ou seja, a quantidade de luz que atravessa o conjunto formado pelo vidro e a película. As determinações sobre a porcentagem escurecedora continuam as mesmas. Pelo menos 75% de transparência no para-brisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e até 28% nos demais vidros. O insulfilme refletivo ou opaco, que impede totalmente a passagem de luz em qualquer vidro da cabine do veículo, está proibido. Vale destacar que os vidros do teto e dos veículos blindados estão isentos de exigências legais, bem como máquinas agrícolas, rodoviárias e florestais. Bom, está inclusive passivo de multa. Para quem tem, por exemplo, é necessário aí fazer uns ajustes, conforme foi comentado na matéria, para que não haja ali alguma multa ou, dependendo, até apreensão do veículo, caso também haja algum documento irregular. Olha, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro abriu na última quinta-feira o período de renovação de matrículas para o ano letivo de 2023. Os alunos já matriculados poderão realizar o procedimento até o dia 16 de novembro. Atenção na data. A renovação ocorre em 2 etapas. Para os alunos que querem permanecer no mesmo curso e turno no ano que vem, o período para a renovação vai ser entre os dias 10 de novembro e até o dia 10 de novembro, perdão. Para os alunos que querem permanecer no mesmo curso e turno, essa renovação vai até o dia 10. Para os alunos que querem alterar o curso ou o turno, essa renovação vai até o dia 16. O aluno que não renovar a matrícula no prazo determinado vai perder o direito à vaga e será necessário participar novamente do processo de pré-matrícula. Para a renovação, caso o responsável ou aluno que tenha mais de 18 anos não tenha acesso à internet, ele pode comparecer à unidade escolar para realizar a renovação. Para os alunos que desejam ingressar na rede estadual ou mudar de escola no ano letivo de 2023, a primeira fase de pré-matrículas estará aberta no período do dia 17 de novembro até o dia 9 de dezembro. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil, ou seja, www.matriculafacil.rj.gov.br, verificar as ofertas de série, cursos e os turnos disponíveis. Agora vamos voltar para a cidade de Petrópolis, um assunto porque nós recebemos um vídeo do coletivo que faz a linha 132 Teófilo José Silva. O número do carro é o 1140 e está do seguinte estado, acompanhe. Olha essa situação. Impressionante, né? Impressionante como a qualidade do transporte público em Petrópolis continua o mesmo. Na verdade, não existe qualidade no transporte público da cidade. Nós verificamos que isso acontece recentemente, esse ônibus era da Cidade Real, e fora os outros problemas, como, por exemplo, com as linhas Cascatinha, com as linhas Petroíta. De fato, quando haverá uma ação, uma medida da CPTrans, da Prefeitura de Petrópolis, para, de fato, resolver o problema do transporte público em Petrópolis? Vimos que isso não é recente, que acontece diariamente.
todas as vezes a TV Correio da Manhã recebe denúncias do transporte público. Todos os dias, alguma linha tem um ônibus quebrado e que falta ali para aquele morador, para aquele estudante que precisa ir para a escola, alguém que precisa ir para o trabalho. Mais uma vez, Petrópolis com problemas de ônibus, infelizmente. Fica aqui a nossa observação, fica aqui o nosso pedido para a Prefeitura de Petrópolis, para a CPTrans, de fato realizarem um ato, uma fiscalização decente e cumpram com o seu trabalho, que é fiscalizar e fornecer um trabalho, um serviço de transporte para a população de qualidade. Porque se é feita a licitação, a Prefeitura paga por essa licitação, a Prefeitura tem que cobrar das empresas. Como assim o Petropolitano fica nesse estado, nessa situação? Muitas vezes o ônibus vai lotado e aí, para variar, ainda você tem bancos quebrados. A falta de horário dos ônibus é muito difícil. Anteontem, por exemplo, na quarta-feira, na terça-feira, a dificuldade para as pessoas saírem do centro de Petrópolis. 1h30 dentro do ônibus, 2 horas dentro do ônibus, lotado, abarrotado. O trânsito caótico também, tendo em vista a questão das manifestações, acabou impactando o centro da cidade também. Mas está precisando, Petrópolis precisa de um transporte público de qualidade. É claro que você pode contar com a equipe da TV Correio da Manhã para cobrar essas ações da Prefeitura e também dos órgãos fiscalizadores. A Escola Feijão César abriu inscrições para 80 vagas gratuitas para o ensino médio técnico em Três Rios. Os alunos que estão cursando o 9º ano do ensino fundamental e têm interesse devem se inscrever até o próximo dia 6 de novembro, ou seja, está chegando. As oportunidades estão distribuídas em 16 unidades para as aulas do turno integral do ano que vem. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro de 2023. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 0231 231. E as inscrições e o edital estão disponíveis no site www.escolafirjancese.com.br/ensino médio. Na região metropolitana do estado, são mais de 1.200 vagas disponíveis e no interior, mais 1.000 oportunidades. Em Petrópolis, por exemplo, são 152 vagas ofertadas e em Nova Friburgo, 114. Então fica aqui o nosso recado para você que quer o ensino médio técnico aí voltado para a Escola Feijão César. Inscrições estão abertas e se encerram no dia 6 de novembro, ou seja, no próximo domingo. Fique atento ao calendário. Lembra você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas, no nosso site tvc16.com, no nosso YouTube TVC16. Lá, além de acompanhar a programação ao vivo, você também confere alguma programação, algum jornal que você perdeu. Em nosso site você fica bem informado sobre tudo que acontece em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Além disso, temos o nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, lá você consegue comentar ao vivo durante a nossa programação. Vale lembrar que temos o nosso jornal Correio Petropolitano já nas bancas. Vá até uma banca perto de você e adquira o seu. Informação sobre Petrópolis, o estado e também o país, você confere lá, viu? E logo após o intervalo a gente volta para trazer a apresentação de um projeto social bem bacana aqui em Petrópolis, que leva vôlei de forma gratuita para os estudantes das escolas públicas. Além disso, vamos conversar também com pessoas que estão integradas no NUDEC do Castelânia, que vão conversar com a gente sobre as necessidades e as ações que ainda precisam ser realizadas na localidade após praticamente 9 meses da tragédia. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano.
Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Muito bom ter a sua presença, a sua audiência aqui com a gente. Por meio do projeto Vôlei Petrópolis, Márcia Verônica leva as aulas e atividades de vôlei para alunos da rede pública de Petrópolis. A atividade física é essencial no combate ao sedentarismo, à obesidade e, lógico, para uma melhor qualidade de vida. Por isso, ninguém melhor do que ela mesma para conversar com a gente sobre esse tema. Primeiramente, boa tarde, Márcia, seja bem-vinda, agradeço pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do nosso projeto aqui, que é para o bem-estar, né? É a saúde de todos. Bom, Márcia, primeiro, conta então para a gente quando que se iniciou o projeto Vôlei Petrópolis, por que dessa iniciativa e quais trabalhos vocês realizam hoje?
Então, o projeto Vôlei Petrópolis, ele começou no ano de 2005, tem 17 anos, e está quase maior de idade. E aí, a ideia é porque, assim, eu sou ex-atleta, né? Eu fui uma pessoa de família humilde, fui descoberta numa quadra de escola pública pelo professor de educação física. E ao longo dos anos, com 11 anos eu tinha na época, o esporte abriu muita coisa para mim, né? Além de eu ter uma vida saudável até hoje, eu viajei, andei de avião, conheci vários disputando campeonatos brasileiros, né? Vários lugares no Brasil. Então, eu sempre tive vontade de um dia poder também fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, as crianças, jovens, adultos, que tinham algum talento e que tinham vontade que pudesse estar jogando. No caso, meu vôlei, né, que é a minha paixão. De alguma forma, retribuir aquilo que você também recebeu do esporte. Isso. Eu sou árbitra da Federação de Vôlei do Rio de Janeiro. Eu sou técnica no nível 2 formada pela CBV. Então, tudo que eu podia estudar e aprender com relação a vôlei, sou bacharel em educação física também, eu fui estudando. Então, veio essa ideia de criar o projeto Vôlei Petrópolis. É um projeto para ensinar voleibol crianças, jovens, adultos, e a intenção é assim, não importa o nível, é iniciante, intermediário, avançado, né? É oportunidade para todos. Temos a escolinha, parte particular, e temos uma parte que nós somos bancados por um patrocinador, que a gente oferece vôlei para crianças da rede municipal, né? Com limite, né? Também, que queiram jogar voleibol. Só para você que está em casa entender, CBV é a Confederação Brasileira de Vôlei. É uma sigla tradicional, assim como CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é ouvir por conta do vôlei, só para você que está em casa ficar ciente disso. Pergunto, como que funciona, por exemplo, para alguém que está na escola pública e tiver um interesse, por exemplo, de participar? Então, quem é da rede pública, a instituição é o C3, que é ali perto da subida do Valparaíso e da Praça Oswaldo Cruz ali, é uma instituição, é a Associação de Ações, de Jovens Ações, e ali tem que procurar ali a instituição, se inscrever, e ali o vôlei funciona terça e quinta, é sempre no contraturno escolar. É um trabalho, o C3 faz no contraturno escolar das crianças. Então, quem estuda de manhã vai fazer vôlei à tarde. Quem estuda à tarde vai fazer vôlei de manhã. A gente tem, inclusive, um trecho de vídeos que a Márcia mandou para a gente, para você que está em casa acompanhar um pouco de como que funciona esses treinamentos e as atividades. Muito bom. Ai, Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. Bem bacana, Márcia. A gente vê de fato, né, crianças a idosos, e aí é lógico, para perguntar, não só o vôlei nesse caso, mas a necessidade da atividade física como um suporte para a qualidade de vida de uma pessoa. Então, eu sempre falo, né, o esporte, né, eu falo pelo vôlei que a minha bandeira é o vôlei, mas você ter uma atividade física regular, o corpo humano, ele foi feito para ganhar movimento. Então, ele não é para ficar parado. A gente sofreu muito com a pandemia, né? O isolamento social. As crianças foram muito prejudicadas, né? Elas tiveram anulada uma fase, tiveram um comprometimento motor, né? Parado em casa, só celular, né? Joguinho, essas coisas. E faz muita falta. Então, somando isso tudo, além da atividade física, né? O bem-estar físico e o mental também. Então, a gente percebeu que
a gente descobriu também, através dos adultos, né, aquela vontade de que eles estavam abalados mentalmente, de ter um local para extravasar isso, de jogar um vôlei lazer. Então, a gente tem um vôlei lazer também para os adultos, né, que eles podem extravasar, brincar, se divertir. Para quem nunca jogou vôlei, quer jogar vôlei, pode procurar a gente, adulto. Quem jogou quando era criança, depois nunca mais teve oportunidade. Quer jogar vôlei agora? A gente tem o projeto. E para as crianças, eu acho assim, o vôlei tem uma ferramenta, né, que você consegue trabalhar valores físicos, valores morais e éticos, né, com a criança, e propicia isso, o esporte coletivo, saber ganhar, saber perder. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, respeitar o outro, as diversidades, as diferenças. Então, assim, são valores para a vida futura dessa criança ou até do adulto. Então, eu acho que na nossa camisa vem escrito atrás, educar através do esporte. Por quê? Porque não é só o esporte, é uma educação do todo, né? De você formar um cidadão, eu acho que é essa a ideia. Até porque a gente hoje, por exemplo, existem crianças de 9, 10 anos no projeto, 11 anos, e hoje o digital está cada vez mais cedo na mão dessas crianças. Então, de alguma forma, você também incentiva, combate o sedentarismo, como a gente comentou no início do bloco, combate a obesidade, traz essa melhora na qualidade física, no condicionamento físico, tira um pouco dessa dependência também do eletrônico, do celular ali toda hora, e lógico, você aumenta as relações sociais dessas crianças. Né? A inter-relação social, que é muito importante. E essa questão que você falou, né? A velocidade da informação, né, digital hoje, ela está muito aberta para todos. E será que uma criança de 9, 10, 11 tem amadurecimento para assimilar aquilo que ele está vendo, né? Então, assim, eu acho que tudo tem a sua parte positiva e negativa, né? Aí ele tem que ter... A gente sabe que essa geração é a geração do digital, né? Mas eles precisam, o corpo humano ainda existe, ele precisa de movimento, precisa da interação, da integração, disso tudo, né? Você, Márcia, como atleta, existe campeonatos, uma equipe profissional que participa de campeonatos em Petrópolis e fora de Petrópolis também? Temos também, nós temos duas equipes que jogam um campeonato na categoria adulta, apesar de elas não serem totalmente adultas, mas já jogam. Existe campeonato da cidade aqui, nós jogamos campeonatos fora também, Juiz de Fora, outros lugares, e a gente vem com uma equipe de base começando a se formar. O que é muito difícil, sabe, Richard? Porque assim, você formar as escolinhas, né, que eles pagam mensalidade, aí você consegue se sustentar ali e fazer. O projeto social, que era o meu sonho, ter um patrocinador para isso. Eu estou conseguindo, a gente consegue atender algumas crianças, não são todas que a gente queria atender muito mais, mas não tem patrocínio para isso. Quando você fala em equipe de competição, aí você já está falando de um custo mais alto, que é transporte, uniforme, alimentação, passagem, taxa de inscrição, essas coisas. E aí eu acho que falta um pouquinho da cultura dos órgãos públicos, de acreditar, né, de investir no esporte, acreditar que pode transformar as vidas, os patrocinadores também, né, as empresas, a iniciativa privada, acreditar que eles podem fazer uma renúncia fiscal, né, tirar um pouco do imposto de renda que eles declaram e destinar ao esporte. Olha que bem que eles poderiam, não vai mudar em nada. E que bem que eles poderiam estar fazendo, né, contribuindo, transformando vidas, né, dando oportunidade, porque a gente tem muito talento em Petrópolis, mas que precisam de uma força, de oportunidade, entendeu? E falta então também até talvez da própria prefeitura um incentivo para esses projetos, apoiar esses projetos. E é o que a gente comentou, eles são benéficos não só para a saúde, mas, por exemplo, em contrapartida, até para a diminuição de criminalidade, de crianças, jovens e adolescentes ociosos, que infelizmente, dependendo de onde moram, lógico, tem acesso muito fácil
a drogas, e isso, lógico, você tendo um projeto, você tendo a mente ocupada, isso, as chances disso acontecer se minimizam muito, né? Isso, você pode mudar, você acaba mudando a vida, porque você dá oportunidade a uma pessoa, a gente, assim, você não vê limite na pessoa, você tem que ver oportunidades, né? E aí, aquela criança, aquele adolescente, ele vai mudar a vida dentro da casa dele, vai transformar. Ele vai ser um agente multiplicador. Então, a gente precisa acreditar nisso. Nós somos educadores, professores. A gente acredita sempre que pode ter mudança, que pode acontecer. Hoje, eu não estou dizendo que não tenha empresas em Petrópolis que acreditam, né? Tanto que a gente tem um patrocinador, né? O Armazém do Grão é uma empresa que acredita e patrocina a gente. Porque eu acho que eles veem que o nosso trabalho é sério também e apoia essas crianças. Mas tem grandes empresas em Petrópolis, né? Muitas outras podem aprovar muitos outros projetos também. Márcia, eu pergunto para você onde que acontece o projeto e aí, se você quiser divulgar, como que a pessoa pode te procurar? Então, hoje nós temos 7 polos em Petrópolis, tá? Nós temos no Palmeiras, nós temos no Magnólia, a quadra do CISEP, né? Que é a antiga quadra da CAEMP, temos o Colégio São Tomás de Aquino e lá na Igreja Santa Clara, que é ali em frente à garagem da Petroíta, ali. E os dois que estão acontecendo no projeto social é o do C3 e nós temos ainda na Comac uma turma que está terminando lá até o final do ano também, tá? E aí, como é que as pessoas entram em contato com a gente? Eu peço que sigam nossas redes sociais, né? Que é @Projeto Vôlei Petrópolis. Lá tem o nosso contato. Normalmente a pessoa liga para o nosso WhatsApp. Aí a gente pergunta o nome, a idade e o bairro de residência da pessoa. Aí a gente abre o polo, fala para ela os horários, né? E o polo mais próximo da casa dela se interessa. Aí a gente agenda uma aula experimental de graça. Todo mundo tem direito a fazer uma aula experimental para conhecer o nosso projeto. E aí, gostando, ele leva a documentação para preencher, para ser efetivado na nossa escolinha. Perfeito. Existe alguma outra coisa, talvez algum ponto importante que a gente não tenha comentado que você queira abordar? Não, eu quero só, sempre agradecer, né? Se você me permitir agradecer, claro, agradecer aqui a TV também, que abre sempre as portas para a gente. Eu acho que quem quer ser visto tem que aparecer, então é importante a gente vir falar das nossas coisas aqui. Queria agradecer o Armazém do Grão, agradecer o Instituto Bing, que é o Clube Magnólia, que abre as portas para a gente treinar, o Colégio São Tomás de Aquino também, que cede quadra para a gente treinar as equipes de competição, e os apoiadores nossos, que nós temos a Academia Aqua, que a gente os atletas fazem musculação lá de graça, e o Gol de Placa também, que tem o vôlei de areia, que a gente aprende outras técnicas lá também, e que são muito bem-vindos. Os pais que estão nos vendo e vocês que estão vendo, que queiram conhecer o projeto, são bem-vindos. Perfeito. Márcia, muito obrigado pela sua presença, por contar um pouco sobre esse projeto, sobre essa iniciativa e, lógico, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Espero continuar firme e forte, podendo oferecer cada vez mais o voleibol em Petrópolis. Assim a gente espera que seja assim também com outros projetos sociais. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer um outro tema. Vamos conversar com 2 pessoas que fazem parte do NUDEC do Castelândia, entender as necessidades dos moradores dessa localidade, praticamente 9 meses após as tragédias do início do ano. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário,
Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
Correio Petropolitano Debate de volta. Ontem nós apresentamos aqui no jornal Correio Petropolitano a falta de obras e de algumas necessidades que os moradores da localidade do Castelânia estão precisando ainda em Petrópolis. Nós vamos conversar com a Luciana e com a Priscila, que fazem parte do Núcleo Comunitário de Defesa Civil do Castelânia. Pessoal, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas ao Correio Petropolitano Debate. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Bom, nós vamos então mostrar esse material para você e a gente começa a nossa conversa assim após a reportagem. Olha aqui. Olha só, olha isso. A água está vendo, o rio, e entrou dentro da casa do cara, entrando, passando ali para a casa dele. Desde a tragédia de fevereiro e março neste ano, a localidade da Castelânia, em Petrópolis, vem apresentando problemas frequentes. Os buracos, terras e água dificultam cada vez mais a passagem dos moradores pela localidade e as obras de pavimentação, que são de responsabilidade do município, ainda não foram realizadas. Nós temos aqui na Castelânia 2 pontos importantes, né, que foram muito prejudicados. Um foi lá na 1º de Maio e outro aqui na Conde D. Né? O problema grande que nós estamos tendo aqui, na verdade, e que o NUDEC tem como foco é a prevenção, né, e o resgate das pessoas. A gente não tem a informação de quando essas obras vão começar. E as chuvas do verão estão chegando e as coisas continuam na mesma. Nós temos uma obra que está em andamento, que é a obra da Conde D. Essa está contemplada pelo Estado. Estão sendo feitas o muro, né, a contenção, e automaticamente vão fazer também a drenagem da rua. Os núcleos comunitários de defesa civil, mais conhecidos como NUDECs, são formados por grupos de moradores voluntários que vivem em área de risco. Eles são capacitados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa Civil, para atuarem na prevenção de desastres naturais. Devido à falta de drenagem no Rio Verna, procedimento que já foi determinado pela 4ª Vara que seja feito o mais rápido possível, a situação no local tem ficado cada vez pior. Nos últimos dias, agentes do NUDEC observaram que o rio sofreu diretamente com as chuvas contínuas desta semana. E os efeitos refletiram também nas calçadas e asfalto da rua Conde D. Com certeza, na cabeceira do Rio Verna, essa chuva estava bem mais acentuada e ele acabou desviando do seu curso. O rio transbordou, começou a passar por dentro da casa de um morador e veio para a rua. No momento em que ele veio para a rua, ele fez esse estrago e aí ele impediu com que os moradores tanto entrassem quanto saíssem de casa, né? E nas rotas de fuga traçadas na segunda-feira, que seria pela rua ou pela servidão, a gente verificou ontem que não havia possibilidade se ocorresse qualquer tipo de deslizamento. Uma das rotas de fuga identificada pelo NUDEC foi pela servidão Luiz Macedo, onde foi instalada uma ponte de madeira para fazer a passagem dos moradores. Mas durante o mapeamento participativo realizado nesta segunda-feira, foi identificado que a ponte já apresenta riscos. Os moradores não têm acesso quando chove para ir para suas casas ou sair. A gente também está um pouco sem acesso de socorro. Se precisar ser feito algum socorro na parte alta da Conde D, a gente não consegue, tá? Por conta da rua. A dona de casa, Alessandra Raquel Assunção, precisou abandonar o local que vivia na rua 1º de Maio, porque a servidão que dá acesso ao imóvel está obstruída desde a tragédia do início do ano. A obra, inicialmente, era de responsabilidade da Prefeitura, mas após 5 meses sem atuação, o Estado precisou interferir. É muita tristeza de ver o que nós presenciamos. Sair para trabalhar, nem em casa tinha para morar. De saber que os meus vizinhos, alguns morreram nessa tragédia. Muito ruim. Sentimento de muita tristeza que... sem demagogia. A situação é muito delicada, viu? A gente está aqui conversando enquanto você estava vendo a matéria e a Priscila comentou que na localidade há muitas pessoas que são idosas
e também a 2 cadeirantes. E a ponte onde o Gabriel, por exemplo, estava passando ali naquele momento é uma das rotas de fuga. Mas como passar, por exemplo, com um cadeirante ali, com uma senhora de idade que às vezes precisa de um apoio para conseguir passar? Muito complicado. Pergunto para vocês, os moradores hoje ainda continuam com esse sentimento, com esse medo, com essa angústia por conta dessas questões? É complicado, né? Porque ali foi uma das áreas mais atingidas da Castelânia. Na verdade, na Castelânia, a gente teve 4 áreas muito atingidas fortemente, que foi a Rua Condideu, a 1º de Maio, a Vila Vasconcelos e o Sargento Boining. Então, assim, por ser um bairro muito grande, então, na segunda-feira agora aconteceu o mapeamento participativo, que já vai entrar com plano de contingência, porque a gente vai fazer agora no decorrer das chuvas de verão que vem do ano 2023 agora. E o que acontece? Na localidade da Castelânia, da Condideu ali, a pior situação da gente ali está sendo exatamente essa. O tráfego. A rua principal embaixo, pelo deslizamento grande que teve na parte baixa dela, ficou muito aberto, né? Tá bem exposto, muito buraco, sem condições de passagem de um carro de socorro. Se a gente precisar de um bombeiro, a gente não consegue. Se a Defesa Civil precisar acessar a parte alta, a gente não consegue. Se precisar de uma ambulância, a gente não tem como. Entende? O pessoal da empresa de obras ali ainda tem até dado uma ajuda de sempre estar cobrindo, porque a Associação de Moradores, a Juliana, ela é muito ativa. Então, ela sempre pede que, né, choveu, ela vai lá e pede para que eles façam alguma vistoria rápida, né, para que a gente não perca totalmente esse acesso. Só que quando chove muito dias prolongados, igual aconteceu essa semana agora, eles não ficam por ali, não tem como eles fazerem nada, e a gente fica sem ter como socorrer os moradores se a gente precisar passar com eles por ali. Ou seja, no pior momento, quando chove, não tem como fazer o socorro. Não tem como socorrer, entende? E o objetivo do NUDEC é exatamente esse. Quer dizer, quando a associação... Nós temos que dizer o seguinte, a Associação de Moradores, ela foi criada agora, há pouco tempo. Logo depois desses desastres, porque... a associação não tinha nada ali. Então, a associação foi criada logo depois dos desastres e aí eles acionaram a Defesa Civil para criar o NUDEC. O NUDEC tem 3 meses, né? E nós já estamos atuando rapidamente. Uma das primeiras coisas que a gente conseguiu montar foi um formulário que a gente montou com um QR Code para que os próprios moradores respondam a esse formulário e a gente possa iniciar um mapeamento de quantas pessoas com idade, com animais, crianças, deficientes, e assim, tudo isso vem nesse formulário. A gente está fazendo esse levantamento, aproveitar até para pedir para o pessoal, para os moradores que ainda não responderam, entrar lá no Instagram, no DEC Castelânia, tá na bio o formulário, tá? E fora isso, a gente já está traçando outras ações no intuito de tentar conscientizar a população, no caso do nosso bairro, de uma maneira geral. Agora, ações imediatas como essa têm que ser tomadas, porque como o objetivo é salvar e preservar vidas, como que a gente vai salvar e preservar vidas se a gente não consegue chegar lá? E eles não conseguem sair de lá. A partir de amanhã a gente começa uma visita com o nosso chefe de rota de fuga, né? O Marcos Rodrigues. A partir de amanhã a gente vai estar visitando os pontos mais drásticos, até para a gente poder ver em questões de casas que ainda estão em risco de desabamento. A gente vai estar olhando os pedidos que têm chegado para a gente depois que o NUDEC foi formado. E assim, já foram criadas ações, tá? A gente já está com projetos, porque a maior demanda que está chegando para a gente são reclamações dos bueiros entupidos, das drenagens de água e tudo mais. E no mapeamento participativo a gente viu que tem muitas casas que não tem calha, que joga água para o seu próprio terreno, e isso já faz com que o solo encharque muito mais e crie, né, movimentações. E aí a gente está criando, são os dois projetos agora que a gente vai ter até
uma oficina que é a do pluviômetro, que a gente vai ensinar os moradores a criar o seu pluviômetro, a instalar na sua casa, a controlar para saber, até para poder... Porque o NUDEC ele é a ponte com a Defesa Civil. Então, se você tem um bairro com sensores instalados, que os próprios moradores aprendem a monitorar e entrar em contato mais rápido, gente, olha, já ultrapassou, já chegou no alerta, nós já passamos da observação, já estamos no estado de atenção. A Defesa Civil começa a trabalhar muito mais rápido, assim, evitando com que aconteça o que aconteceu. E o outro projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente já vai começar a lançar também, até com o apoio da Defesa Civil, que é a calha PET, que são calhas mais baratas, feitas com as garrafas PET, que pode ser instalado por qualquer pessoa, diminuindo assim um gasto para o proprietário, que às vezes uma calha normal a gente sabe que ela é bem mais cara. Então a gente vai entrar com um projeto da calha PET para evitar, para que a gente consiga tirar um pouco dessa captação de água do próprio solo. Aí pergunta, como que é essa relação, por exemplo, com a Defesa Civil? Ela é 24 horas. O NUDEC está 24 horas ligado com a Defesa Civil. Tá? Nós temos um grupo de WhatsApp junto com a Defesa Civil, nós temos um grupo dos membros, mas também temos um grupo de WhatsApp direto com todos os funcionários da Defesa Civil. A gente fica em contato direto com os geólogos, com os técnicos, com o coronel o tempo inteiro. A gente fala, a gente troca ideia, a gente expõe, a gente conversa muito, expõe os planos. Olha, a gente está com um plano de fazer tal isso, o que vocês acham? Não é legal, não vai por esse caminho, vai por aqui. Então, assim, a gente tem os nossos treinamentos, né, que por causa da chuva que já adiantou, né, que ela está adiantada antes do previsto, mas a gente tem treinamentos, vai ter, a partir do ano que vem a gente começa com vários treinamentos de primeiros socorros, de resgate, etc e tal, e fora outros cursos que a gente pode estar fazendo sempre à parte, que é o que a gente está buscando muito, pesquisar, estudar e correr atrás e ouvir mais a população, porque é aquele negócio, não adianta eu ter um órgão público se eu não conheço a área. Então a gente tem pedido muito que os moradores abracem o NUDEC e a Associação de Moradores, porque quem conhece a sua casa é você. Então, se você chega pra gente e fala, olha, o meu problema tá aqui, esse problema não conheci e tudo mais, é muito mais fácil pra gente chegar pra Defesa Civil e falar, olha, o morador nos relatou isso, isso e isso, e não existia esse problema surgiu. O que é que a gente pode fazer? Eles mandam a equipe técnica e a equipe técnica já tem ali um parecer do que está acontecendo. Então, fica mais fácil criar um plano de contenção. Seria ali um intermediário. É um intermediário da defesa. É um pedaço da Defesa Civil dentro do bairro com os próprios moradores que conhecem a região. Então, facilita mais o serviço para eles também no modo de agir. Inclusive, essa matéria que o Gabriel fez, ela está no nosso jornal, Correio Petropolitano, inclusive na capa aqui do jornal. Para você que ainda não acompanhou, garanto o seu jornal. Entenda um pouco mais também sobre essa questão e sobre o trabalho do NUDEC. Em relação ao Rio, lá, como que está a situação? Alterou alguma coisa? Qual que é a preocupação também no NUDEC em relação ao Rio? O que acontece foi o seguinte, quando houve o desastre, aquele rio, parte dele... ele corre dentro de uma galeria, E quando houve desastre, essa galeria foi destruída. Em função da destruição da galeria, o rio foi obstruído. Então, lá no início do ano, o rio foi obstruído e, obviamente, que as águas querem correr, não interessa. Então, elas vão buscar um caminho. Então, elas buscaram um caminho por dentro do quintal de uma senhora. Lá na ocasião, a Condep esteve lá, tirou o barro todo, desobstruiu para o rio voltar para o seu curso, deixou o barro no quintal desta senhora. Tá? O barro está lá, hoje tem mato já crescendo em cima desse barro. Eles não fizeram a retirada do barro do local, eles só fizeram do rio. Só que mais abaixo, quando ele entra por dentro da galeria, a galeria também está obstruída, eles colocaram não vou nem falar que é uma manilha, é um tubo. Foi um tubo. Foi um tubo com um diâmetro que não é para a capacidade do rio. Não dá vazão. E aí, com essa chuva, e assim, a maior preocupação nossa é o seguinte, que ocorreu, é que a chuva não foi uma chuva grossa, não foi uma chuva fina, intensa, mas de qualquer maneira, igual eu falei na reportagem,
com certeza na cabeceira do rio ela deve ter sido um pouco mais intensa, aumentou o volume de água. Ela desceu, entupiu o tubo que a Condep colocou lá, e aí a água quer correr, igual eu falei. Aí ela invadiu, quebrou ali a parte do muro da casa daquele senhor, invadiu a garagem dele e começou a descer. Quando ela começou a descer, ela desceu pela rua, que não está pavimentada adequadamente. A empresa que foi primeira, que iniciou a obra, fez as calçadas, mas não fez a pavimentação. Acredito eu que a pavimentação seja responsabilidade da prefeitura, do município, e não da empresa. A empresa está ali para trabalhar a contenção da encosta, que não é rua. Né? E aí só tinha brita no chão, né? A brita abriu e aí o que tinha de paralelo foi voando para lá e para cá. A gente constatou isso na terça-feira, quando a gente fez as imagens da chuva. E quando o Gabriel foi fazer a matéria, a gente constatou que já era no dia seguinte, que um dia a mais de chuva, abriu uma cratera de 50 centímetros de profundidade. Foi muito rápido. Que foi muito rápido, não dá para nenhum carro passar. No dia que eu fui com a Priscila fazer a vistoria lá, que aquela senhora tinha falado isso, dava para um carro passar. Já no dia seguinte... No dia seguinte foi muito rápido. Da noite para o dia foi muito rápido. Nós fizemos as imagens 3h30 da tarde na terça-feira. Quando foi na quarta-feira de manhã, você já não tinha passagem, já estava uma altura assim. Então, quer dizer, piorava mais ainda a situação. Então, assim, e aí a dificuldade de trazer as pessoas é que a gente pensa isso. Como é que a gente vai trazer uma cadeirante, uma senhora obesa que tem lá em cima, crianças, e o rio transbordando é um perigo aquilo ali, porque a água vem, ela pega na tua perna e te leva. E antigamente, na minha época de criança, porque eu também sou moradora dali da Condideu, na nossa época de criança, o Rio Verna ele era limpo. Só que com a construção desordenada, a rua lá em cima, na Sargento Boining, joga os detritos de esgoto todo para dentro do Rio Verna. Então, imagina isso passando dentro da tua casa. É complicado, entende? E então, assim, a nossa preocupação é exatamente essa. Como a gente tem o intuito de preservação de vidas, de evitar tragédias e tudo mais... Então, a gente precisa que uma visão maior seja dada para essas localidades da Castelânia que sofreram mais, para que a gente tenha como socorrer mais rápido. Quanto mais rápido você socorre, quanto mais rápido você consegue criar planos para conter o desastre, para conter um risco, melhor é. Mas sem a gente ter acesso, como a gente vai fazer? Entendo perfeitamente. Pessoal, a gente está chegando já ao fim do nosso programa, a gente já até estourou um pouquinho. Eu queria agradecer a vocês pela presença, por explicar um pouco da situação. Convido vocês já aqui, inclusive, para uma próxima oportunidade, para a gente debater essas ações de fato, com mais calma, com mais tranquilidade. Vocês têm alguma consideração final, algo importante que queiram falar? Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que a consideração final que a gente tem que fazer é só dizer que a gente precisa, né, que a pavimentação e a drenagem da rua seja efetuada, caso contrário, né, nós vamos perder vidas. E não é isso. E só um pedido aqui no caso, né, um pedido de favor, que os moradores respondam a esse formulário, tá, que está sendo deixado ele está colado nos pontos de comércio do bairro todo, e está nos grupos. E está também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, né, no DEC Castelânia, para que a gente consiga alcançar a maior quantidade de moradores para a gente estar desenvolvendo um trabalho de mais segurança para o nosso bairro. Perfeito. Agradeço, Luciana, agradeço, Priscila, pela conversa. E a você que está em casa, agradeço também a sua audiência e a companhia. Fica aqui o nosso pedido, então, à Prefeitura de Petrópolis, para que dê essa atenção para a pavimentação do local, uma pavimentação, lógico, adequada, não só momentânea, porque numa próxima chuva, se a rua ficar ruim de novo, não adianta, para que esses trabalhos de fato possam ser realizados. E é claro que a gente agradece também a quem estava nos acompanhando, e a gente volta na segunda-feira. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.